Boa tarde, pessoal. Boa tarde a quem se dispôs a vir aqui para falar sobre filosofia política, vamos dizer assim, ou simplesmente para bater um papo sobre democracia. Quando eu estava preparando a minha fala, quando eu estava pensando no que falar para vocês, eu lembrei que todos os alunos desta escola, desde as séries iniciais até os que estão mais avançados, já tiveram no primeiro ano uma disciplina chamada Ética e Democracia. E então os conceitos, aquela coisa básica sobre democracia, um estudo assim, vamos dizer assim, específico do tema, a gente já fez. Entretanto, eu queria passar para vocês algo diferente. E eu pensei o seguinte, eu pensei numa experiência que eu tive na minha vida, eu que vivi desde os 4 anos até os 25 anos de idade, numa ditadura, né? Quando eu me dei conta, quando eu entendi o que eu era, né? Eu vivia numa ditadura. E a vida numa ditadura é diferente da vida numa democracia. Então eu queria relatar isso para vocês, porque eu vivi uma passagem entre a ditadura e a democracia, participei intensamente disso e vivo nesta nossa sociedade democrática até hoje. E vocês conhecem o final da história, ou o que nós estamos vivendo hoje, né? Gostaria apenas de dar algumas orientações no nosso pensamento sobre democracia, né? A democracia, como todo mundo aqui já sabe, esse pensamento em democracia surge efetivamente em Atenas, né? Ou em algumas cidades da Grécia. Aquela que mais é marcante para nós é a cidade de Atenas. Democracia vem de duas palavras gregas, né? Kratos e demos, né? Kratos quer dizer poder, né? Quem exerce o poder, e demos quer dizer povo. E aconteceu isso em Atenas. As coisas foram acontecendo por uma série de razões. Estou falando no período helênico, né? A Grécia arcaica para clássica, né? E o que acontece efetivamente é que tão respeitados eram aqueles cidadãos que se arrojavam para as guerras, eles eram bons de guerra, né? Que quando eles voltavam, quando eles exerciam a sua cidadania, eles eram tão respeitados que, não vamos mexer com quem é bom de briga, então vamos dar opinião para essa gente também. E o tempo foi passando e passou a se ter uma participação efetiva dos cidadãos dentro das decisões. Aquilo que já fora uma autocracia, né? Passou aos poucos para uma aristocracia, que seria o poder dos melhores, né? Para uma democracia, que seria o poder do povo. Vejam que há uma coisa interessante na democracia grega, né, de 2.500 anos atrás. As pessoas não eram eleitas, né? Havia vários cargos políticos, porque vocês sabem que as decisões eram tomadas na praça pública, na ágora, né? Ou nas ágoras, né? E havia, vamos dizer assim, dirigentes, havia pessoas que coordenavam, que, vamos dizer assim, que mediavam o jogo político, o jogo das decisões na cidade. E essas pessoas não eram eleitas, né? Os líderes não eram eleitos pelo povo, eles eram sorteados. Porque na cabeça do grego, se eu eleger, eu vou estar fazendo um poder vindo dos melhores, né? Daqueles que... Então não, nós queremos uma democracia, algo que venha do povo. Então eram escolhidos. E demorava pouco tempo, as reuniões nas ágoras aconteciam de 9 em 9 dias, né? E eram decisões bastante parecidas com aquilo que a gente tem hoje em termos de interesses, né? A cidade grega, quando o assunto não era uma possível guerra contra um outro lugar, eles estavam efetivamente
pensando nas festas, nos rituais religiosos, aquilo que era importante para a cidade. Às vezes a gente fala, a gente gosta de muita banalidade no nosso tempo. Pois bem, aqui, naquela famosa democracia ateniense, que povoa o nosso imaginário como algo perfeito, algo demais, né? Também era discutido isso, coisas bem simples, a não ser quando existia algum tema muito grandioso, como, por exemplo, uma guerra, né? A democracia ateniense era uma democracia de poucos. Para ser membro da democracia de Atenas, teria que ser cidadão, e cidadãos não eram estrangeiros, cidadãos não eram escravos, mulheres também não eram cidadãs, então era uma democracia para poucos. Porém, esses poucos exerciam esse poder de decisão política diretamente. Eles iam até as ágoras e lá eles votavam, lá eles debatiam, né? Foi uma época muito rica em termos do desenvolvimento da retórica, né? Da arte do falar bem. Se destacaram alguns quase filósofos que, de brincadeira, o Sócrates, o Platão e o Aristóteles chamavam de sofistas, né? Que eram profissionais do conhecimento, eles ensinavam o conhecimento. Inclusive o Platão começou com essa bobagem de dizer que quem ensina não deve ganhar por isso, né? Eles zombavam, eles criticavam os tais sofistas justamente porque cobravam pelo seu trabalho, né? Mas é isso, a democracia ateniense acabou sendo um marco por conta de uma série de acontecimentos. Gostaria de chamar a atenção também para vocês para o fato de que a palavra político vem do termo polis. Polis, no grego, quer dizer cidade, a cidade-estado, né? A cidade que se auto-gere, né? E o político nada mais é do que o sócio da cidade, o cidadão. E é interessante que no pensamento do cidadão ateniense, as coisas referentes à cidade eram sempre prioritárias, eram sempre mais importantes. Não que eles eram levados pelo coletivo cegamente, não. Eles pensavam efetivamente que o bem da cidade seria o bem deles, né? Então o termo político, que a gente usa hoje para o cidadão especializado em gerir as coisas do Estado, seja no poder que for, o termo político vem justamente da cidade grega polis. Então o político nada mais era do que o cidadão. E o cidadão tinha o direito de participar da vida da cidade, decidindo diretamente através do voto os destinos, né? Tanto que é interessante isso, que existe uma palavra, a mentalidade do grego daquela época, é importante a gente ressaltar isso, era a preocupação com a cidade. Eu estou bem, mas para eu estar bem, a cidade tem que estar bem também. Eu tenho que me imiscuir nos problemas que outros geraram muitas vezes para que o bem da cidade seja preservado, né? E aí surgiu uma palavra que representa a antítese desse pensamento político, né? Já falei para os meus alunos isso. Quem não era político, quem não estava envolvido com a polis, era chamado de idiota, né? Idiota no sentido de que idio quer dizer para mim, né? Eu mesmo. Vocês conhecem a palavra idiosincrasia, que nada mais é do que as características pessoais de cada um. Eu tenho as minhas idiosincrasias, o meu jeito de ser. Pois idio refere a mim só, e o sujeito que só pensava nele era o chamado idiota. E o idiota hoje quer dizer outra coisa. Efetivamente, se a gente for pensar bem, quem abre mão hoje, né, do seu direito de participar politicamente, está bobeando, e talvez o idiota, nos dois sentidos, no antigo e no novo, vão fazer sentido. A democracia, vamos dizer assim, ela vai enfraquecendo, o próprio aparecimento dos filósofos é uma tendência, é por conta de uma tendência do enfraquecimento, né,
da maneira de viver do grego de Atenas, do ateniense, e isso vai se acabando. Historicamente isso chega ao fim, acontece o domínio de Alexandre, o helenismo, e aí as coisas não voltam mais a ser exatamente assim. E nós temos aí uma série de situações políticas, Império Romano, República, etc. E nós só vamos falar novamente nessa representação popular, ou nessa participação popular, na era moderna, né? Nós vamos ter teóricos da política, não só da democracia, nós temos Hobbes, que vai falar de um poder autoritário vindo de um contrato social. Nós temos John Locke, que começa a pensar de uma forma liberal, né? O resgate daquilo que é meu, através de uma delegação a um poder que me represente, né? Mas me represente, que eu posso tirar e pôr, né? Dependendo da sua atuação. Rousseau, que vai falar para a gente que o bom é fazer um contrato para uma representação efetiva, mas todos eles pensando em que a política deve ser gerida por uma instância maior que venha de um contrato popular. E aí, final do século XVIII, a gente começa, a era napoleônica, a gente começa a ter efetivamente uma participação mais efetiva das pessoas, do povo, né? A gente começa a falar de uma democracia num outro sentido, né? Uma democracia no sentido de que nós entendemos o mundo como carente de uma organização, de alguma coisa que garanta a liberdade e a propriedade de cada um. Então nós outorgamos esse poder a um Estado, a uma instância superior, mas nós vamos policiar esse Estado, nós vamos tentar decidir o que é melhor para a nossa vida, para a vida do povo, né? Dizem que a democracia é o regime do desejo, né? A democracia é a manifestação do desejo de que as coisas sejam boas para a gente, né? Hoje a gente, vamos dizer assim, no nosso modelo democrático de vida, nós temos a vida democrática, nós temos o Estado democrático, e nós temos a influência de um sujeito muito interessante do século XVIII, chamado Montesquieu, que pensou o Estado de maneira republicana. A palavra república pressupõe uma responsabilidade de cada um pelo andamento das coisas da cidade, né? Então, república seria um compromisso nosso com a vida melhor das pessoas. Democracia seria o desejo, a vontade de a gente viver bem. E a república, como a gente sabe, ela possui uma divisão de poderes, que são executivo, legislativo e judiciário. São 3 instâncias que, absolutamente interconectadas, vão trazer o governo, vão trazer as leis, vão trazer a possibilidade de nós, tendo aberto mão dos nossos direitos de completa liberdade, possamos viver de uma forma equilibrada, né? Então a gente vive num tripé: democracia, república e capitalismo, né? As 3 coisas foram se amalgamando através do tempo, e hoje nós temos o que a gente pode chamar de uma democracia liberal, que pressupõe não só os 3 poderes e a participação ou a representação popular, mas também a liberdade econômica. E talvez aí a coisa pegue um pouco, porque mesmo nos tempos da democracia ateniense, havia sim aquela preocupação de que os segmentos sociais, no tempo dos pobres, os mais ricos, não prejudicassem as vontades, os desejos das classes que estavam ou que pretendiam o poder. As classes dominantes sempre temeram que aqueles que estão abaixo pudessem ofuscar ou prejudicar ou
não dar andamento à forma de poder que lhes interessa, né? Por quê? Porque num sistema em que você pressupõe uma certa igualdade entre os homens, igualdade mesmo de direitos, né? Você fica sempre preocupado com a sua possível perda econômica, né? E o capitalismo, a gente sabe que é um sistema, que é uma forma de vida econômica, social, em que as pessoas estão divididas entre os que possuem e os que produzem, né? E pressupõe que todos, no fim das contas, possam consumir. Há um interesse que a gente chama, de maneira moderna, de interesse de classes, né? Há uma disputa entre essas classes por conta do desejo de cada um viver melhor, né? Então, a democracia, que vamos dizer assim, dentre todas essas formas de governo, essas formas de poder que a gente encontrou ao longo de 3, 4 mil anos de sociedade organizada, a democracia vai aí em busca, né, de alguma coisa mais justa. Por quê? Porque parte do princípio de que nós temos direitos políticos, direitos sociais, né? As coisas funcionam até certo ponto. Há democracias assim que podem ser vistas como situações que deram certo ou que estão dando certo no momento. Se você falar de um Canadá, de uma Dinamarca, de uma Suécia, você pode falar, opa, uma democracia que não está oprimindo ou não está deixando tão separadas as classes sociais, né? Mas se você olhar para outras situações, né? O Brasil é um exemplo de contrastes absurdos, né? O Brasil tem aí problemas seríssimos de diferenças, de desigualdade social e tende sempre a injustiça. O Brasil, por exemplo, é um país muito violento. Nós temos a maior democracia do mundo é a Índia, né? A Índia não é um exemplo de vida feliz, próspera, equilibrada, né? Não tem nada contra, mas é uma democracia que precisa ser melhor trabalhada, assim como a nossa. Então a democracia tem seus problemas. Entretanto, eu pensei hoje em contar para vocês, né, já que a gente já escarafunchou muito esse tema, né? Vocês, alunos, já aprenderam, já estudaram, já leram sobre isso, já discutiram. Então achei legal trazer para vocês a minha história. A minha história no que se refere à democracia. Este tema que a gente está conversando agora foi tema de um texto que eu escrevi no meu site, que está intitulado História de uma Democracia. E para quem é corintiano aí, para quem não é, eu não sou corintiano, mas gostava muito, a foto desse artigo é justamente o Sócrates, não o Sócrates da Grécia, mas o Sócrates jogador de futebol, o Sócrates brasileiro, o sobrenome dele era brasileiro. Sócrates fazia parte do que se chamou em 1982, 83, de a democracia corintiana, que era também a participação de uma série de militantes, né, pró-direitos, que estavam fartos da ditadura militar, para tentar dar um sangue novo às nossas movimentações. Então, está lá o Sócrates nesse... Então eu me baseei um pouco naquela historinha para contar para vocês o que eu vou falar agora. Eu tenho 59 anos, quando aconteceu o golpe de 1964, eu já tinha completado 4 anos de idade e eu ouvia efetivamente, desde cedo na minha casa, aquele murmurar das pessoas dizendo: isto não pode falar, isto não, toma cuidado. Eu cresci muito com esse tipo de percepção. Ninguém fazia terrorismo, ninguém nos admoestava seriamente, mas existia sim
um clima de opa, vai com calma aí, né? Isso você não fala aí fora. Isso você... Eu, na minha primeira infância, até uns 10 anos, eu me lembro muito bem, estou falando em 69, 68, eu me lembro muito bem de uma vizinha que lamentava-se todos os dias com a minha mãe, chorava o desaparecimento do seu filho. Né? O filho dela tinha desaparecido. E magicamente, né? Não tive mais contato com essas pessoas, não sei se foi localizado, se foi encontrado, mas foi um desaparecimento também. Eu não entendia, mas aceitava, porque era a única referência que eu tinha, a quantidade de pessoas armadas, pessoas fardadas, né? Em situações de festas públicas, né? Dia da cidade, dia da independência, os jogos, as inaugurações dos grandes estádios da minha cidade, né? Cheio de gente armada, como se a qualquer momento pudesse acontecer alguma coisa grave, né? Mas fui sendo educado sem grandes reflexões. Eu era um excelente aluno, gostava muito de estudar, sabia, decorava, estudava, fazia exercício, né? E não entendi assim que era chamado. Nós precisávamos de uma Constituição mais moderna, né? E aí sim, temas como divórcio, aborto e outras coisas passaram a ser discutidos, né? O pessoal era delicioso. Para quem tinha sido o tempo todo aconselhado a ficar quietinho, para quem foi reprimido, para quem viu muita pancadaria, para quem teve amigos próximos torturados, para quem teve pai de amigos muito próximos mortos, aquilo para mim era ótimo. Eu estava vivendo. Naquele tempo não tinha celular, computador, eu andava com uma pasta, até hoje, né? Quem me conhece sabe que eu ando com um bolso pesado, né? O som sabe. Mas eu andava com dezenas de recortes de jornais e livros, então pintava uma discussão política, eu catava meus dossiês ali, então era uma coisa muito interessante. E aí a vida começou a fluir de uma forma diferente. Em 1990 nasceu meu primeiro filho, e eu costumo dizer que ele já nasceu, ele se percebe dentro de uma democracia. Ele se percebe ouvindo pessoas falando sem medo, pessoas falando em direitos, né? Ele começa a frequentar a escola, minha filha mais nova também, começa a frequentar os movimentos que surgem na escola. E o que vai acontecendo é uma vida voltada. A gente tinha, vamos dizer assim, um papo muito legal com os nossos filhos, e é uma vida voltada efetivamente para participação, né? E o tempo passou, e nós estamos completando 30 anos, né, dessa conquista, se é que a gente pode chamar de conquista. Se a conquista não foi, se a democracia nos foi outorgada, né, pelo menos o que nós fizemos com ela depois foi muito legal, pessoal. E hoje, passados já 3 décadas, né, eu percebo que duas coisas acontecem, duas coisas parecem estar acontecendo. Primeiro, dá a impressão que pessoas que foram educadas, que nasceram nesse modo de pensar democrático, nessa sociedade de direitos, de tão cômoda a sua situação, talvez não tenham percebido quão valioso é isso. E estão dando aí uma tremenda vacilada. Não estão usando o direito de gerir a sua vida, né? Ou, como diz o Chico Buarque, morrer pelo seu próprio veneno e não do
dos outros, né? Eu sinto que o cuidado com a democracia vai diminuindo. Não sei, isso é um tema, uma percepção minha, gostaria depois que vocês conversassem comigo. E a outra coisa que me dói um pouco é pensar que o Brasil volta, posso estar enganado, mas volta a resolver os seus problemas da velha maneira de ser, né? Com imposição, com autoritarismo, com censura, com discriminação, com ameaça, com violência. Eu apresentava outro dia para os meus alunos dados que mostram que o Brasil é um dos países mais violentos do mundo. E quando a gente fala violento, a gente não está falando das polícias, a gente está falando da sociedade. Quando a gente fala violento, a gente não está falando apenas na agressão física, né? Então eu sinto, pessoal, que essa construção de 3 décadas começa a ficar um pouco mais frágil, começa a correr riscos. Sem saber muito bem o que falar para pessoas que já estudaram democracia, né, e pensando em pessoas que possam estar nos assistindo, né, pelo canal, eu achei legal contar essa historinha, essa construção de uma democracia. Imagine você esculpir uma peça linda e perceber que ela está num lugar perigoso da mesa, que ela balança às vezes, e perceber que você está percebendo isso, outros estão percebendo, mas tem uma galera que não está se dando conta, que está preocupada com outras coisas. Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês conversarem, para a gente conversar um pouco aqui, mais tarde, por cartas, etc. Porque a democracia, é óbvio que ela é cheia de problemas, é óbvio que nós temos aí muito a fazer, conceitualmente e na prática, né? Mas a gente corre o risco de perder isso que a gente... outro golpe, eu não sei. Geralmente Geralmente a história não se repete, né? A farsa depois pode vir camuflada de outras formas, né? Esse artigo que eu falo para vocês, que está no meu site, termina com uma frase de um amigo muito querido. Nessa época, quando eu estava festejando a democracia, ele que também fora torturado, ele que também fora perseguido, e disse o seguinte: João, cuidado, os canhões não estão na rua, mas talvez seja o que não precisa mais. Então eu, vendo as coisas acontecerem no nosso país do jeito que estão acontecendo, censura, ameaça, violência, discriminação, perseguição, professor, acreditem, o professor está sendo intimidado. Não é fantasia. Cultura está sofrendo censura. Não estou inventando isso, basta ler os jornais. E eu temo, pelo castelo majestoso que eu ajudei a erguer, um pouquinho de esforço, né? Eu temo pela estabilidade desse castelo. Não gostaria que ele ruísse, mas... me sinto talvez hoje como aquele velhinho que falava para um monte de jovens, ouvir, nem eu ficava festejando a possibilidade de poder falar. E eu hoje também festejando a possibilidade de poder falar,
mas no fundo, temendo que essa fala possa não durar tanto. Porque tudo isso que a gente tem percebido, eu já vi de outras formas. Então, fico muito contente com o convite. Espero que outros apareçam. Muito obrigado.